Oi, gente, tudo bem? Eu sou Rodrigo Santos, escritor. Estou aqui para mais um bate-papo. Essa semana, alguém descobriu o meu currículo e aí, num bate-papo, essa pessoa perguntou para mim sobre a minha formação e o fato de eu escrever. Ela achou muito estranho eu ser formado em engenharia da computação, uma matéria que, segundo ela, era de exatas, e eu escrever, que para ela era uma coisa ligada a letras. Aí eu achei que essa conversa tinha tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, das crianças sem aula, escolas fechadas, e muita gente dizendo que esse é um ano letivo perdido. Quer entender melhor a relação de uma coisa com a outra e com escrever? Então fica comigo até o final desse vídeo. Bora? A gente continua vivendo as dores da pandemia, né? Estamos em quarentena, tem muita gente que ainda continua negando isso, negando a ciência. E aí no meio disso a gente está com as escolas fechadas, as crianças estão estudando aí à distância ou em muitos lugares nem estão conseguindo estudar. E aí tem muita gente dizendo que esse é um ano letivo perdido e que as crianças não estão aprendendo nada. Mas esse pensamento é só metade da realidade, ou ele leva em consideração apenas uma parte dessa realidade. É verdade que as crianças e adolescentes não estão tendo acesso ao conhecimento científico sistematizado, consolidado, do jeito que a gente vê na escola, com escolarização. Mas dizer que as crianças não estão aprendendo nada seria negar uma realidade. Todo esse momento força a gente a repensar nossos conceitos de cidadania, o que a gente entende por ciência, toda a gestão de informações que a gente recebe, das nossas próprias emoções, além, é claro, de toda a parte de higiene, né? Todos os nossos hábitos sendo revistos. Então, dizer que a gente não está aprendendo nada nesse momento seria negar que a gente aprende também fora das escolas. E aí, esse pensamento tem uma raiz muito parecida com daquela pessoa que me perguntou por que eu escrevo livros se eu sou formado na área de exatas. O que acontece é que a gente aprendeu no nosso cotidiano escolar de que o conhecimento estava dividido em caixinhas. Então, a gente tinha aquela hora da aula de português, ele acabava, a gente fechava o caderninho de português e ia ver matemática. Só quando acabasse matemática a gente ia ver história, e por aí vai. Nosso cérebro foi condicionado a pensar que o conhecimento é dividido nessas áreas e que cada coisa tem o seu momento e o seu lugar. Isso faz com que a gente não aprenda na totalidade, a gente tem uma visão um pouco fechada da vida, e isso dificulta muitas vezes que a gente compreenda tudo o que está acontecendo no nosso redor. A verdade é que o conhecimento não é dividido dessa forma. O conhecimento se mistura, se conecta, ele se intercala, ele se completa. Todos os conhecimentos diferentes, no final, são conhecimento. E aí, quando a gente junta tudo, ele fica melhor e mais consolidado. Por exemplo, a minha formação tinha muito de matemática e muito de lógica, mas é impossível aprender essas coisas se não tiver também bastante interpretação de texto e conhecimento de mundo. Tudo isso está sempre interligado. Vou te dar um exemplo, te contando uma piadinha meio infame que brinca com lógica e com interpretação de texto. É o seguinte: queijos têm furos, certo? Quanto mais furos, menos queijo. Quanto mais queijos, mais furos. Logo, quanto mais queijos, menos queijo? É claro que isso é um absurdo, né? Não faz nenhum sentido. Mas para a gente entender que isso é um absurdo, a gente precisa compreender primeiro o que são queijos, o que são furos, a gente precisa compreender alguma coisa aí sobre a ideia de unidades, um pouco de matemática, e aí um pouquinho de lógica também para poder interpretar esse texto. Com essas informações a gente vai perceber que essa frase não faz sentido. Quanto mais queijos, menos queijo. Tem uma outra brincadeirinha famosa que corre na internet de vez em quando, que também brinca com essa ideia de lógica. Três amigos foram comer numa pizzaria. Quando eles terminaram de comer, a conta deu R$ 30. Os amigos decidiram dividir a conta em partes iguais e cada um deles pagou R$ 10. Só que o que acontece é que, como um deles sempre ia nessa pizzaria, o dono dela resolveu dar um desconto para eles de R$ 5. E aí, o garçom trouxe de volta R$ 5 de troco para eles. Daí eles perceberam que R$ 5 não era divisível pelos três e resolveram fazer o seguinte: cada um deles ficou com R$ 1 e deram R$ 2 de gorjeta para o garçom. E aí começa a questão dessa brincadeira. Se cada um deles recebeu R$ 1 de troco, isso quer dizer que cada um pagou R$ 9. 9 vezes 3, 27. Eles deram mais R$ 2 de gorjeta para o garçom, então 27 mais 2
29. Fica a pergunta: onde foi parar o outro R$1? Essa segunda brincadeira é um pouquinho mais elaborada do que aquela do queijo, mas para entender essa pegadinha também é a mesma lógica. Eu vou precisar entender um pouco de matemática, de relações das finanças, da relação com o dinheiro e fazer a interpretação do texto. O que eu quero dizer com isso para você é que realmente todo conhecimento precisa estar interligado. Eu preciso trazer elementos de várias coisas para poder conversar sobre o que eu quero. Quanto mais você consumir diferentes conteúdos com boa qualidade, melhor serão os seus argumentos de escrita, melhor serão os seus textos, mais sentido eles vão fazer. E sabe de uma coisa? Isso funciona para qualquer área. Quando você junta outros conhecimentos, ela tende a ficar muito mais rica, muito mais funcional. A educação tem aprendido isso está cada vez mais nas teorias mais modernas da educação, se falar sobre interdisciplinaridade e também sobre a formação integral do indivíduo, sobre uma formação que faça sentido na vida real das pessoas. Eu espero que você pense nisso nos seus próximos textos, traga para os seus argumentos, traga para o seu discurso mais elementos de diferentes áreas do conhecimento. Isso só vai agregar, isso só vai fazer os seus textos ainda melhores. Até a próxima. Tchau! Ah, e você sabe a resposta da questão do queijo e também da questão dos amigos que foram na pizzaria? Deixa aí nos comentários.